Então, estou muito orgulhosa de apresentar a doutora Fátima Cristo, um tema super interessante. Eu vou falar um pouquinho sobre o histórico dela, né? Então, quem é a doutora Fátima Cristo? Fátima Cristo é advogada das famílias e sucessões. É pós-graduada pela Escola de Magistratura da Bahia. É mediadora, formada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cadastrada no CEJUSC, no TJRJ e no CNJ. Também é árbitra. Após muitos anos de militância na advocacia, resolveu abandonar o processo contencioso e especializou-se em planejamento patrimonial da família, que usa como ferramenta a holding familiar, que é com o que trabalha atualmente. Então, doutora Fátima. Boa noite a todos, muito obrigada pela atenção e pelo prestígio que eu estou tendo de palestrar para vocês aqui em Rotariano, né? Rotariano ainda não sou. Estou sendo paquerada. Está te seduzindo. Com certeza. Então, Marilene já me apresentou que seria o início da minha palestra, né? Mas ela me dispensa disso, graças a Deus. Deve ser muito ruim a gente falar de nós mesmos, né? E toda vez que eu começo a falar em algum lugar, eu sempre digo que eu sempre advoguei de sapato apertado. E aí, o que é um sapato apertado? Para mim, advogada, que fui uma advogada do contencioso, do judiciário, ali andando naquele fórum imenso, que cada vez crescia mais e mais, é que a gente é maltratado pelos serventuários, a gente é maltratado pelos juízes, a gente é maltratado por todo o sistema, com prazos longos, com despachos que não vêm, a gente tem que implorar muitas vezes para o juiz dar o despacho. Eu tenho até um vídeo que eu botei no Facebook essa semana, semana passada, que eu boto assim, gente, olha aqui, eu estou saindo do fórum com um processo que eu iniciei em 2010. 2010. Um inventário de 2010. Então, veio a pandemia e me ajudou a tomar uma decisão que eu queria ter tomado há muito tempo. Porque desde 2015 que eu disse eu vou parar de advogar e parei. Mas aí veio aquela angústia, aquele vazio, né, profissional, e eu não me vejo parando de trabalhar. Aí eu fui estudar mediação, eu fui estudar arbitragem, eu fui estudar programação neurolinguística, coaching, eu estudei muito na pandemia, e antes da pandemia um pouco também. Até que eu me deparei com um saiba mais no Facebook, ou no Instagram, sei lá o quê, de um professor que dizia assim, saiba mais, venha saber o que é o planejamento patrimonial da família. E aí eu me apaixonei pela matéria. Me apaixonei porque eu não vou precisar mais do judiciário. E aí eu disse, acabou, agora acabou. Eu ainda tenho 6 processos que eu luto arduamente para que o dia eles acabem. E eu tenho até em cima do meu escritório um advogadozinho, símbolo, porque o dia que eu acabar o último processo, eu vou rasgar e jogar fora aquele advogado. Mas eu continuo sendo advogada, viu, gente? E de família e sucessões. Bom, até que eu encontrei realmente no planejamento patrimonial da família aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu quero fazer para o resto da minha vida profissional. Não sei até quando ela vai, mas o paradigma da minha turma da faculdade, Gama Filho, que eu sou formada pela Gama Filho, foi Sobral Pinto, e ele tinha 95 anos, advogando. Então, eu acho que eu vou chegar lá, viu? Mas vamos lá. E essa é uma matéria que não passam para nós na faculdade, não se ensina na faculdade isso, planejamento patrimonial da família, porque ele deriva do direito empresarial, do direito tributário, e o direito tributário é a última matéria que a gente aprende na faculdade, é já nas vésperas da formatura que a gente aprende.
quando ele é muito importante, porque é nosso quase que cotidiano, tanto quanto o direito civil. Porque o direito civil todo mundo sabe um pouquinho, mas o tributário não. Mas nós vivemos à mercê de pagamento de impostos, de pagamento de taxas, de uma série de coisas. E tudo isso nos leva a ter essa carência profissional. Eu tirei 0 na minha primeira prova de direito tributário, porque o professor era péssimo, ele devagava na aula, e no dia da prova final eu escrevi: caro professor, tenho o prazer de comunicar que não vou responder sua prova, e tirei 0. Está arquivado, foi arquivada amanhã para filho essa prova, e eu fui repetir o ano num outro turno para que não deparasse mais com aquele professor, porque eu era uma aluna nota 10. Sinto muito a modéstia. E hoje eu faço parte de um time de advogados e contadores que se especializaram no planejamento patrimonial da família. E nós formamos um time chamado Time Holding Brasil, que é um time de profissionais que mais faz holding no Brasil. Nós nos especializamos. Aí, de repente, as pessoas dizem para mim assim: hoje só se fala em holding. Claro! Nós estamos divulgando, e é isso que eu estou fazendo aqui para vocês hoje. Eu estou divulgando o planejamento patrimonial da família. Na verdade, eu sou especialista em planejamento patrimonial da família. Quem vai precisar deles? Os seus filhos e seus herdeiros. Sou eu que tenho que passar. Seus filhos, seus herdeiros. Os seus herdeiros não necessariamente precisam ser seus filhos. Você pode deixar um legado para alguma pessoa. E aí... E aí nós vamos... Está conseguindo? Não, ainda não quero colocar. E nós vamos lidar com legatários, com pessoas que, se você tem filhos, você pode deixar para eles o seu patrimônio, mas se você não os tem, você pode delegar a quem você quiser, né? E os filhos são aqueles que mais sofrem quando os pais vão embora. E eu falo a palavra vão embora porque as pessoas, nós seres humanos, nós que estamos aqui, nós não gostamos de ouvir a palavra morte. Mas é quando nós morremos que nós damos a sucessão para alguém. Todo o patrimônio que a gente construiu a nossa vida toda, nós vamos passar adiante, e quem receber vai passar adiante, e quem receber vai passar adiante. E é assim. Olha só que coisa bonita, ele já sabe tudo. Porque eu sempre digo, um patrimônio não resiste a 2 inventários. Porque ele leva cerca de 40% do valor do patrimônio que você deixa para o seu filho. Aí, vamos lá. O planejamento patrimonial da família, quem vai precisar dele? Pessoas que têm bens em seu CPF. Alguém aqui tem patrimônio? Tem patrimônio? Está no seu CPF? Tá? Está errado. Sócios de empresa que têm... Eu sou péssima para ler de longe. Que precisam separar patrimônio da família do seu patrimônio empresarial. A empresa não pode ser misturada com o patrimônio da família, em hipótese alguma, porque você corre um grande risco. Quando uma empresa sofre um revés financeiro, os empregados vão à Justiça do Trabalho, e os juízes do trabalho são cruéis, porque eles massacram o empregador. E eu sei disso porque eu sou advogada. E fui advogada trabalhista. Até que um dia eu disse: não quero mais saber disso, e abandonei, porque é muita crueldade. E eles penhoram os bens patrimoniais da família. Aquilo que você herdou, aquilo que você construiu com o seu suor, que você pagou impostos, você pagou um monte de... Você se sacrificou, às vezes você deixa de ir num jantar, ir numa festa, porque você precisa economizar dinheiro para deixar um patrimônio para o seu filho. Então, essas pessoas precisam pensar nisso. Casais que querem começar a vida, olha só que coisa fantástica, não precisa morrer para fazer um planejamento patrimonial. Pessoa que quer casar
Antes de casar, a gente vai fazer um planejamento, ver o que vai acontecer com os bens que nós adquirimos, com os bens que nós já trazemos para o casamento, e porque não vai haver depois disputa patrimonial nem emocional nesse caso. Caso o divórcio seja inevitável, um casal já casou, inevitável, vive 10 anos, não dá mais, não quero mais viver com você, então eu vou me separar. Ele pode fazer um planejamento para separar. Isso é fantástico, eu acho isso muito bom. Eu estou fazendo, nesse momento, um divórcio. O cliente me pagou quase todo o divórcio. Eu falei, espera aí, suspende o divórcio aí e vamos fazer primeiro o nosso planejamento patrimonial, depois a gente faz o divórcio. Concorda? Concordo. Aliás, era isso que eu te ofereci desde o início, você não quis, porque a mulher não quis. Depois ele conseguiu convencer a mulher a fazer o planejamento. E ele serve também para evitar a violência patrimonial entre casais. Alguém sabe aqui o que é violência patrimonial? Violência patrimonial, minha gente, é aquele comerciante que ele ganha 20, 30 mil por mês no comércio dele, mas ele esconde da mulher. Isso pode ser da mulher e do homem, tá? Quando eu falo homem, é porque o homem faz mais isso, um pouco, é estatístico. Nós sabemos disso. Então, aí o homem esconde quanto ele ganha, porque ele não sabe se um dia ele vai separar, e a mulher não pode saber quanto ele ganha, porque se ele disser quanto ele ganha, ele vai ter que dar pensão para os filhos. Aí ele vai, mas ele faz com o contador uma tramóia para que o contador faça uma conta de sei lá o quê, e ele acaba enganando a mulher na hora da separação. E prosseguindo. O que acontece quando você não deixa nada planejado? Eu vejo assim, o Rotary, todo mundo aqui pertence a uma organização. Organização de relevância mundial. Então, por que não fazer uma micro-organização? Rosana e Júlio, vocês estão vendo ali, já são fantasmas no meu slide. Rosana e Júlio tinham um filho chamado Rafael e deixaram naquele edifício um patrimônio para o Rafael. Aí o Rafael, conversando um dia na roda de amigos, os pais morreram, e nem a mãe fez inventário quando o pai morreu, depois, aí foi ficando, e aí um dia ele conversando numa roda de amigos, eu tenho um apartamento aqui na Barra. Não tem não, você não tem não. Está no seu nome? Está registrado no RGI, no seu nome? Não, não está. Então não é seu. Você tem que fazer um inventário para dizer que esse apartamento é seu. E aí o Rafael foi no escritório de advocacia, e lá no escritório de advocacia ele se deparou com um advogado cruel, que disse para ele, olha, a regra, Rafael, é que quem tem filhos e bens quando morre, os filhos precisam fazer inventário. Então você precisa fazer inventário dos seus pais. E aí eu vou te dar aqui um orçamento para fazer o inventário. E aí deu. O pai dele comprou um imóvel lá, 20 anos atrás, por 250 mil reais. Lá no tempo do financiamento da casa própria. Hoje esse imóvel, com o boom financeiro que teve aqui no Rio de Janeiro, vale 1.150.000 reais, na Barra da Tijuca. E aí, quais são as despesas que o Rafael vai ter? 80.500 reais de imposto para transmitir para o nome dele. Ele vai pagar para o meu escritório de advocacia 80.500 reais também, porque eu cobro 7% de honorários. Ele vai pagar cartórios, certidões, registros de imóveis, 5, 3, 7 mil, em média. Essa é uma conta redonda, tá, gente? Inventada. Não inventada não, aproximada. E ele vai gastar um total de 176 mil reais. Isto leva já a 15% do patrimônio do Rafael, que ele vai herdar. Aí o Rafael diz assim, mas eu não tenho dinheiro. Então qual é a solução? Vou vender o imóvel. Ele vai achar quem compra. Mas como não está inventariado, ou como vai ser inventariado, tem muito especulador oportunista que diz, eu compro agora, te dou vista agora, mas eu te dou com 20% a menos do valor do teu imóvel. E aí o Rafael vende o imóvel dele, que era de 1.150.000 por 920 mil reais. Mas o Rafael esqueceu que o imóvel dos pais dele custou 250 mil reais. E que hoje custava 1.150.000. E que ele vendeu por 920.
E que tem uma coisa chamada, que todos nós sabemos, ganho de capital que a Receita Federal cobra de nós quando a gente vende um imóvel. E aí o Rafael tinha que pagar 15% de ganho de capital. Vamos retomar nossas contas? Ele pagaria de imposto 80.500, honorários 80.500, cartório 5.000, certidões 3.000, registro de imóveis 7.000 e o ganho de capital seria 100.500. O total de gastos subiu para R$ 276.500. O valor da venda foi 920. O saldo final para o Rafael, no bolso do Rafael, seria de R$ 643.500, num imóvel de 1.100.000. Exato. Ele teve uma perda patrimonial de 44% de R$ 508.500. Eu estou desastrada mesmo. Bate na mesa. Gente, isso é real. Isso é real. A boa notícia que eu tenho para vocês é que não precisa ser assim. E que tem como evitar que os seus filhos sejam enquadrados nessa regra. Tem como evitar o inventário. Como a gente faz isso? Realizando uma mudança de paradigma na sua vida, na vida social, na sociedade brasileira, e é o que nós estamos fazendo. Nós, advogados do time Holding Brasil. Porque quem tem vida eterna não tem que ter bens. E o presidente da República, na sua sabedoria, disse isso numa entrevista antes de ser presidente. Ou quando já estava presidente lá. Para que acumular tanto bem? Por que ter bem? Não tem que ter bem. Não tem mesmo, gente. Quem tem que ter bem não é a pessoa física. Porque para o Estado não interessa a arrecadação de pessoa física. O que interessa para o Estado é a arrecadação de pessoa jurídica. É a pessoa jurídica que sustenta o Estado. Porque o particular, a gente só nega. Eu sou advogada e sei disso. E aí, como é que a gente faz isso? Por meio de uma empresa que não faz nada. Ali tem um cofre simbolizando... Deixa eu ver se eu consigo. Consegui. Isso aqui é um cofre. Simbolizando o seu patrimônio. Então, você vai abrir a porta desse cofre e vai trazer aquele patrimônio para cá, para dentro. Não importa se você tem uma casinha de R$300 mil, não fui eu, caiu aqui. Se você tem uma casinha de R$300 mil, ou se você tem um edifício com 100 apartamentos, você vai... Vou cortar. Vou segurar aqui embaixo. Então você vai pegar esse patrimônio, trazer para dentro desse cofre. Como? Transformando o valor do seu patrimônio em cotas de capital social. Seria uma holding familiar. Ele adora um spoiler. Aí você trouxe para dentro, você convida seus filhos, seus herdeiros, para serem sócios do cofre. Você doa cotas de capital social para os seus filhos. Você não doa seus bens, você doa cotas de capital social. E você cria uma barreira. Essa listinha amarela que eu botei ali é uma barreira que você cria entre você e seus filhos. E existe uma coisa que a gente chama de gatilho. O que é um gatilho? É o dia que eu for embora. É o dia que a gente morre. É o gatilho. No dia que eu morrer, aí sim meus filhos vão tomar posse do patrimônio. Antes eles só têm expectativa, como eles têm expectativa de herança a vida toda. O pai e a mãe constroem patrimônio e eles têm expectativa de herança. Um dia, quando meu pai morrer, isso aqui vai ser meu. É a mesma coisa acontece. Quem tem patrimônio dentro da holding, dentro do cofre, os filhos só vão tomar posse quando o pai e a mãe morrerem. É um sistema com uma economia tributária absurda. Então vamos comparar. Lembra do inventário? Imposto, honorários, cartório, certidões, registro de imóveis, ganho de capital, R$276 mil de gastos.
Vamos agora para o nosso sistema holding. 4% sobre 250 mil. Por quê? Porque você vai pagar o imposto de transmissão sobre o valor da aquisição, minha gente. É sobre o valor da aquisição. Honorário de advogado, o que for acordado entre as partes. E aí eu passo a trabalhar por hora. Quantas horas eu levo para fazer um contrato? 2 horas. Quantas horas eu levo para ir na prefeitura? Aí eu calculo 2 ou 3 horas. E eu passo a trabalhar por hora. E eu vou ganhar em torno de 25 a 30 mil reais. Diferente dos 80.500 que eu ganharia no inventário. Não tem cartório. Não tem cartório. Não tem certidões. O registro de imóveis vai fazer o registro com base naquele valor de 250 mil. Lá do bem que comprei 20 anos atrás. O ganho de capital é zero. Por quê? Não estou vendendo nada. Eu não vendi. E o total de gastos cai para 38 mil reais. É assim. 38 mil reais contra 276 que o seu herdeiro pagaria no inventário. Cruel, não é? Com a morte de um dos pais, como é que fica a herança? Com a morte de um, existem contratos. Tudo é feito contratualmente, são contratos. Com a morte de um, o outro continua com o usufruto. Eles doam e fazem usufruto vitalício. Mas não é aquele usufruto do Código Civil que você doa e seu filho passa a ser dono e sua nora vem e diz: não vou deixar você vender porque você deu para o meu marido e é dos meus filhos, e não deixa mais você vender. Isso aí, nora não faz parte do núcleo familiar. Nora é agregada, chegou depois. Genro é agregado, chegou depois. Não faz parte do núcleo familiar. A diferença financeira foi de R$ 238.500, teve uma economia de 86% em relação ao inventário. E a principal diferença é que a perda patrimonial é zero e que o sistema cabe no bolso de todos aqui, tenho certeza. Todos nós. Todos nós. E o nome disso, ele já deu spoiler, é holding familiar. Ele já conhece. E aí vamos ver quem teria mais a perder com o inventário. Os bilionários, gente. Olha só, Norberto Odebrecht deixou um patrimônio de 14 bilhões de reais. Se os herdeiros dele tivessem feito inventário, o imposto seria de 1 bilhão 120 milhões. Norberto Odebrecht. Antônio Hermílio de Moraes deixou um patrimônio de 15 bilhões e 500 milhões de reais. Se os herdeiros dele tivessem feito inventário, o imposto seria de 1 bilhão 240 milhões de reais. E agora, o grande inventário que não teve, que o Estado não arrecadou, porque ninguém ouviu falar em inventário de Roberto Marinho, eu tenho certeza. 30 bilhões patrimônio que ele deixou. Se tivesse havido inventário, o imposto seria de 2 bilhões e 400 milhões de reais. E aí nós vamos ver mais quem? Roberto Civita, do Grupo Abril. O Abril quebrou, mas a fortuna do Civita está inteira. Safra. Samuel Klein, do Banco Safra. Edmond Safra. José Alencar, que chegou a ser vice-presidente do Brasil, um dos maiores acionistas da Coteminas, e o maior de todos, essa senhorinha aqui, se envolveu na Lava Jato, no mensalão, sei lá o quê. A filha dela, enquanto estava em pleno burburinho de Lava Jato, mensalão, sei lá o que ela se envolveu, foi lá nos Estados Unidos e comprou um apartamento de 30 milhões no Central Park. Ou seja, o patrimônio familiar não foi abalado porque tinha uma holding. Todos eles aí tinham holding. Hoje, quem tem holding? Lula, Bolsonaro, presidente da Câmara, presidente do Senado, deputados, senadores, todos têm holding familiar. Nancy Andrighi, uma das maiores
ministras do Superior Tribunal de Justiça, se deu por suspeita num processo porque ela disse: eu tenho interesse na causa. Porque a causa tratava de holding familiar. Ela deu-se por suspeita porque ela declarou naquele... Ela não disse: eu tenho holding, mas ela disse: eu não posso participar do julgamento porque eu tenho interesse na causa. Evidente que ela tinha uma holding familiar. E os motivos para a gente fazer uma holding familiar são, eu citei só alguns motivos, né? Você pode fazer uma sucessão patrimonial em vida, prevenir a dívida de bens quando o divórcio for inevitável, já falei. Separar o patrimônio familiar da atividade empresarial, já falei. Reduzir uma carga tributária, você passa a ganhar dinheiro. Quando você passa a reduzir a carga tributária, você começa a ganhar dinheiro. Se você tem imóveis alugados e só nega impostos, eu digo assim, basta que um inquilino declare que você é senhorio de um apartamento dele para que você se lasque. Evitar a violência patrimonial, já falei. Evitar disputas familiares, briga entre irmãos, evita, não tem, porque tudo é discutido numa mesa redonda como essa. Separar o patrimônio particular que hoje está no seu CPF da sua atividade empresarial. Empresários que tiveram reveses financeiros, que perderam imóveis por conta dos reveses financeiros, não perderiam se tivessem uma holding familiar. Não perderiam. E excluir genros e noras indesejáveis do patrimônio. Esse eu deixo sempre para o fim, porque eu adoro essa frase. Excluir genros e noras é tudo de bom, gente. Sabe por quê? Eu estou fazendo um divórcio de um casal em que a sogra me disse assim: minha nora não me suporta. Aí eu disse: por que você vai deixar seu patrimônio para ela? Você pode excluir, sabia? Ela disse: posso? Eu disse: pode. E já estamos providenciando a exclusão da nora do patrimônio. Simples assim. Um desejo realizado. Mas se você for agora? Se eu for, eu não sou. Eu não quis me casar para não ser nora. Ai, ai. Se eu for a nora, eu aceito. Sabe por quê? Porque o patrimônio é daquele casal que construiu para o filho dele. E ele não sabe. Às vezes, ele quando faz a holding, o filho tem 17, 18 anos. Ele não sabe com quem o filho vai casar. Então é uma prevenção para o futuro, né? Mas se você gosta muito da sua nora, deixe ela dentro da holding. Sem problema. É só se você quiser excluir. Eu gosto da exclusão. Porque previne direito futuro de um patrimônio que foi você que construiu, né? E aí, o principal motivo, gente, de se fazer uma holding familiar não é nada mais, nada menos do que evitar o famigerado inventário. Eu falei com vocês o tempo todo sem juridiquês, não dei uma palavra de juridiquês aqui, porque esse é o objetivo. A gente não fala em questões jurídicas. Eu me afastei do judiciário, da linguagem jurídica, e eu quero permanecer o resto da minha vida assim. O inventário tem que ser evitado, porque ele vai tomar do seu filho 44% do patrimônio. As matérias envolvidas no planejamento patrimonial da família são a Constituição Federal, para vocês verem como é um sistema super lícito, a Lei das SA, que é a liberdade empresarial e a contabilidade. No direito tributário, nós encontramos os impostos ITCMD e ITBI. No direito civil, nós encontramos o Instituto da Doação. No direito das famílias, porque se trata de um direito que vai proteger a família. E o direito das sucessões, porque ele fala de sucessão sem falar em sucessão. Não vai haver sucessão, aquela sucessão de morreu e fazer inventário. Não, é uma sucessão natural. Quando o meu filho morrer, quando eu morrer, o meu filho vai no registro de imóveis e vai dizer assim: olha, de hoje em diante esse imóvel é meu, registra aí. Ele vai na junta comercial e diz: olha, isso aqui é meu, essa empresa é minha, registra aí. E bota meu nome aí. Ele vai no imposto de renda. Quando você faz uma holding familiar,
Quando você faz o planejamento patrimonial, eu não gosto de falar na ROD, eu gosto de falar no planejamento porque ele é macro, a ROD é o micro. E quando ele faz um planejamento, você faz um planejamento patrimonial da família, você... me perdi do que eu ia falar. Quando você faz um planejamento patrimonial da família, você exclui aquilo que você quer deixar de fora. Você pode dizer assim, não quero veículos, eu não quero um terreno que eu comprei um dia desse que eu quero revender. Você pode botar aquilo que você quiser. Eu só quero a casa que meus filhos moram, que a minha mulher mora com meus filhos. Só isso. Você é dono do planejamento, é você quem vai planejar, você é senhor absoluto. O advogado é meramente o advogado é meramente o executor. Ele vai lhe orientar com contratos como é que você tem que fazer. E aí nós temos os órgãos profissionais envolvidos no planejamento patrimonial da família, que são a União com o imposto de renda, a Prefeitura com o ITBI, o Estado com o ITCMD, a Junta Comercial com a abertura de empresa, o RGI com o registro de imóveis, os especialistas, eu sou especialista em planejamento patrimonial da família, e um contador. Esse contador não é aquele contador que você tem uma empresinha desse tamanho e me cobra um salário mínimo para fazer uma contabilidade mensal, não. A gente já tem contadores especializados que vão lhe cobrar de 200 a 300 reais por mês para tomar conta de uma empresa que não faz nada. Quando é que chega a 300 ou 400? Quando a gente cria células, porque o cofre é aqui, o único estático, mas a gente pode criar, você tem imóveis alugados, aí eu crio uma célula só para os seus imóveis alugados. Você tem uma empresa, uma atividade empresarial, eu crio uma célula, mas tudo interligado àquele cofre. Contanto que não contamine o cofre, porque o cofre não pode ter atividade. As outras células podem ter, mas o cofre não. O cofre é para guardar o patrimônio da família. E aí, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que é o planejamento patrimonial da família. Deixa eu botar aqui meu... Ainda não. Ah, já botei. E aqui, meu... Deixa eu falar rapidamente. O desenvolvimento de uma holding, ele começa com uma sessão de viabilidade. O que é uma sessão de viabilidade? É uma reunião que eu faço com a família para conhecer o patrimônio, a família, os desejos da família. Depois eu faço um croquis estrutural, que é apresentar aquela comparação que a gente faz entre o inventário e a holding familiar. A gente faz um croquis estrutural. Você já tem, nesse momento, ideia de quanto você vai gastar. Antes disso, não sei. E aí, a terceira fase é a execução. A gente só começa a execução quando você nos autoriza a dizer assim, tá, eu quero fazer. Mas essas duas primeiras fases são preço fixo e a última é a execução, que eu não sei quanto vai custar, depende do tamanho do seu patrimônio. Eu sou Fátima Cristo, do advogado Cristo de Oliveira Advogados. Meu telefone está aí embaixo para quem quiser contactar. Muito obrigada. Você falou, uma dúvida. Muito bem. Aqui, quando ocorre o falecimento... Quando ocorre o falecimento de algum cotista, você tem que fazer o inventário daquela cota, né? Olha, existe uma coisa, tem muitas cláusulas que a gente coloca nos contratos. E uma das cláusulas chama cláusula de reversão. Se você doa para o seu filho morre antes de você, volta para você. Porque você deixou previamente determinado que você teria reversão do patrimônio ao seu nome. Sim. É isso. No caso de herança para 5 filhos, exatamente o mesmo caso, um falece, o filho falece e não tem filhos. Para quem fica essa herança? Volta para o pai. Não, depois de pais falecidos, a herança foi para 4 ou 5. Quando você faz para um filho que não tem filho, esse filho tem o direito de a gente até chama de holding em W. Pai, filho. Aí esse filho quer fazer para os filhos dele, já faz aqui mesmo. Então a gente vai criando perninhas na holding. Pode ser feito isso assim. Pode. E o filho que morre e que ele pode deixar determinado que será um dos irmãos o beneficiário.
Ele pode deixar para quem ele quiser, até para o estranho. A questão que você falou de você vai colocar o patrimônio na holding. Se você quiser vender um patrimônio que estiver dentro da holding, como é que faz? Está também pré-determinado? Também é pré-determinado. Para você vender um patrimônio na holding, você tem que usar de algumas estratégias. Porque o cofre é a holding, né? O cofre é a holding. Quando você coloca o patrimônio ali, você declara até para a prefeitura lhe dar a isenção do ITBI, que a gente consegue ainda no Rio de Janeiro a isenção do ITBI. Você promete para a prefeitura que você vai usar, que você vai respeitar aquele prazo que ela dá para que você não venda o imóvel, para que você ganhe o benefício do ITBI. Então, se eu você pode vender, você pode comprar, você pode fazer o que quiser. Eu montei a holding, eu quero botar três imóveis. Eu posso pedir essa isenção de ITBI, eu não preciso pagar para tirar o meu nome para botar para a holding, é isso? Não precisa. Não, peraí. Quando você faz a holding, você pede a isenção do ITBI para trazer para dentro da holding. Se você vender, aí você paga o ITBI. Porque a prefeitura só lhe dá isenção porque você disse que não ia mexer no patrimônio. E qual seria o prazo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Para montar a holding existe um custo. A holding é uma empresa. Sim. É o mesmo custo de uma empresa? É diferente, é o mesmo custo de uma empresa no momento de você criar. Eu até falei ali que no total uma holding fica em torno de 35, 38 mil reais. Diferente do inventário que seria. Mas isso você não paga assim, Fátima, está aqui 38 mil reais para fazer uma holding, não. Você vai pagar a sessão de viabilidade, você vai pagar o croquis estrutural, depois você vai pagar a execução. Na execução, que vai durar de 6 meses a 1 ano, a execução. Por quê? Porque nós vamos lidar com prefeitura, RGI. Então, nós vamos lidar com órgãos públicos. Nessa hora, a gente não pode dar previsão de 6 meses. A gente até está estudando como fazer para constituir uma holding em 6 meses. Mas nem o cliente faz questão disso, porque ele precisa desse prazo. A gente precisa que caiba no bolso dele essa holding. Eu já perguntei para o senhor acabou, não? Fácil. Diga. O comerciante coloca os imóveis de uma holding. Ele continua com as lojas dele. Aí ele faz. Tem problemas com imposto de renda, com os órgãos municipais, federais, bancos. A holding protege isso deles? Por que você deixa de ser dono das cotas do capital? Você doou cotas de capital para os seus filhos. Com essa CNPJ que você vai criar, não vai ser encontrada, pertence. As cotas de capital pertencem aos seus filhos, não a você mais. Quando você faz uma holding em 2024, em 2025 você vai declarar o quê? Patrimônio zero. Você não tem mais patrimônio. Está dentro da holding. O cofre é o dono do seu patrimônio agora. O meu nome não está na holding. Você é usufrutuário dos bens. Até a sua morte. Até o momento que você decidir que seja. Pode. Posso ir? Olha só, a senhora já falou ali que é uma da grande sedução de fazer isso é a isenção do ITBI. A prática tem falado o seguinte, que a prefeitura tem autorizado a isenção exatamente do valor que foi registrado. Para dar um exemplo ali, eu comprei um imóvel há 20 anos atrás, custou 200 mil. Ele hoje vale 2 milhões. A prefeitura está dando a isenção em cima de 200 mil. Mas de 200 mil para 2 milhões, que é 1 milhão e 800, ela está querendo receber esse ITBI. Procede isso? Alguns estados já estão brigando com isso. O Rio de Janeiro ainda não entrou nessa. O Rio de Janeiro ainda concede o ITBI zero. Eu acho que não. Eu tenho um motivo, um amigo meu. Então me deu a já. Sou eu. E dei entrada, a prefeitura está me cobrando isso. E eu achei até que é improcedente botar o pessoal para ver. É sobre o valor da aquisição ou sobre o valor declarado no imposto de renda. Então, o bem está declarado lá, por exemplo, o senhor teve 200 mil. Ele hoje vale, 20 anos atrás, vai valer 2 milhões, por exemplo. A
prefeitura está dando a isenção dos 200 mil, mas não está dando a isenção do ganho de capital. E ele foi registrado no contrato social por 200 mil. Mas não tem ganho de capital. Ele não vendeu nada. Eu também acho. A prefeitura hoje está muito feroz em cima disso. Olha. Então esse atrativo que deveria ser sedutor para as pessoas acelerarem essa linha de raciocínio, acaba perdendo um pouco o seu sentido para essa linha de economia, só por caso de herança. Olha, eu posso lhe dizer o seguinte, o time Road Brasil, a gente tem conseguido copia e cola da prefeitura. O procurador copia nosso pedido e cola no deferimento. Tem sido assim, no Rio de Janeiro. São Paulo está uma briga já. São Paulo está em polvorosa. Porque São Paulo tinha uma alíquota sobre o valor venal. E o Rio sempre usou o máximo da alíquota. O Rio tem tradição de usar o máximo. Então, quando subir os impostos, ano que vem que vão subir, a alíquota vai subir. O Rio de Janeiro, você acha que vai ficar fora desse padrão dele, que é cobrar sobre o máximo? Então, o escalonamento do Rio de Janeiro vai chegar até, se subir para 20%, vai até os 20%. Entendeu? Agora, a isenção do ITBI, a gente não promete que vai ter. A gente promete que vai lutar para conseguir. E se não conseguir, a gente dá... Se conseguir, a gente dá uma boa notícia para o cliente. Olha só, consegui ter o ITBI zero. Se não conseguir, olha, você tem que pagar aqui uma diferença. E pela sua experiência no RG, o que vai mandar é o valor que foi pago no ITBI ou o valor que está registrado no bem? No valor que está registrado. O bem. Pelo menos você economiza no RGI. Economiza no RGI. Mas, e eu posso lhe garantir que no Rio de Janeiro o seu amigo deu azar. Fátima, se as pessoas fizerem o que você está recomendando, eu estou quebrado. Está quebrado? Porque eu vivo de comprar inventário. Você, sim, tá. Eu tenho. Eu vivo de comprar famílias brigando. Exato. É impressionante o que você está dizendo. Eu hoje compro só problema, eu compro imóvel, compro problema. Eu sei. De quem não faz isso? A subtabeliã de um determinado cartório disse para mim, Fátima, eu não posso lhe ajudar, porque eu vou parar de fazer inventário. Inventário não vai acabar, viu, gente? Sabe por quê? Porque as pessoas não se previnem. O inventário não vai acabar. É muito difícil. Para você ter ideia, os últimos 2 apartamentos que nós compramos, um pertencia a 5 irmãos e outro pertencia a 3 irmãos. A condição dos 2 negócios era que nenhum estivesse junto com o outro. Todos não se falavam um com o outro. Ninguém queria. Então, é fácil você comprar de pessoas que estão brigando, porque aí você ganha no desejo. Não paga IPTU, não paga condomínio. Eu fiz uma negociação dessa para uma senhora que comprou um apartamento de 2 herdeiras que herdaram um excelente patrimônio, dilapidaram o patrimônio durante o inventário e venderam para minha cliente o apartamento em 1993. Eu resolvi agora, no início do ano, fui procurada pelo filho dela e disse, Fátima, minha mãe morreu, e agora? Eu disse, vamos resolver. E eu resolvi. Eu também faço regularização de imóvel. Fábio. Aqui como, no caso aí, o proprietário do imóvel, que seria o pai, né? Ele vira usufrutuário, como é que você vai conseguir vender esse imóvel sem autorização dos outros cotistas? Eu disse para vocês que ele continua como gestor absoluto dos bens. Os filhos só tomam posse depois da morte dele. Enquanto vida ele tiver, ele ganha uma cláusula chamada ele ganha uma cota de capital. Sabe a Embraer? A Embraer, ela não é mais do governo, mas ela tem uma golden share. O governo tem uma cota da Embraer, em que para a Embraer fazer qualquer coisa tem que perguntar para o governo brasileiro se ela pode. É a mesma coisa, a gente cria uma golden share para o pai
E o pai continua gestor absoluto do patrimônio. Os filhos nem tocam. Agora, se o pai quiser colocar um dos filhos como administrador, ele pode. É tudo contratualmente falando. Tudo contrato. Ou empresa. Tipo empresa. No caso de uma família, por exemplo, os pais falecem, fica para os filhos. Sim. Os filhos resolvem vender. Pode. Tá. Na venda. Eles não são obrigados a manter a holding. Não. É que Tá. eles querem vender. Tá? Cada um tem o seu apartamento, eles querem vender esse imóvel que eram dos pais, faleceram. Eles pagam o imposto como empresa, como ordem. Imposto? Que imposto? Pagar o imposto de renda, né? Na venda. Na venda do Na venda você paga o imposto. Depois que esse dinheiro for transferido para a sua física, quando o imposto de renda não tem outra cobrança? Não, porque só houve uma operação, não tiveram duas operações. Não, mas aquele que fez foi a empresa. Quando veio para a pessoa. Mas ele pode vender em nome da empresa. Se eu tenho uma empresa, Ele pode fazer uma cisão. se eu Ele tenho uma pode. empresa, não da minha firma, se eu vender, eu pago o imposto. Quando Sim. eu vou transferir esses valores para a pessoa física, cada um, quando for declarando o imposto de renda, vai ter que pagar seu imposto. São os ônus de você desmanchar a holding. Você pode fazer dois irmãos, são beneficiários. Aí um diz assim, eu não quero mais ser teu sócio. Papai morreu, não quero ficar teu sócio. A gente faz uma cisão. Nessa hora ele vai pagar os ônus dessa cisão. Para vender, não. Não, para vender tem que fazer isso. Eu comprei a minha. Sim. Não, para vender, sim. Estava na pessoa jurídica, ele falou, espera que eu vou transferir para a pessoa física, transferiu, aí ele vendeu. Isso. Senão eu tinha que pagar 2 vezes. Não tinha que pagar 2 vezes. É o ônus de não querer. Um filho pode dizer, eu tenho 5 filhos. 4 dizem, tá, pai, eu quero ir para a rua. Um diz, eu não quero. Eu não quero ser. Ele sabe que a cota dele, a herança dele, como é que se diz, a legítima dele vai ser respeitada. Agora, o dia que o pai morrer, ele vai ter que fazer inventário do quinhão dele. Ninguém é obrigado a fazer nada. Definido? Isso não tem nada a ver com o testamento. Pelo amor de Deus. Eu sou inimiga dessa palavra. Testamento. Deixa eu lhe explicar o que é um testamento. Testamento é a coisa pior que existe no cenário jurídico brasileiro. É o maior, é horrível. Quando você falece, o seu filho tem que, mesmo que ele seja único filho, ele tem que apresentar o testamento a um juiz que vai dizer se o testamento é válido ou não. O Ministério Público tem que opinar. E me diga uma coisa, por que o Ministério Público tem que opinar na sua vontade? E a gente não entende, nenhum advogado entende. Nenhum advogado. Então, o testamento é a figura mais rudimentar do direito das sucessões. Então, não faça testamento. Não faça doação, porque a doação você vai pagar o mesmo imposto, o mesmo ITCMD que pagaria no inventário. Seguro de vida, aí você diz assim, eu tenho um amigo, que o filho dele é médico. Eu já fiz o seguro de vida, ele é corretor de seguro, claro, por isso que ele me disse isso. Eu já fiz o seguro de vida para o meu filho, e ele tem dinheiro suficiente para pagar o inventário. Eu disse, tu és burro, porque ao invés dele gastar esse dinheiro que ele vai receber lá nas Maldivas, lá num paraíso qualquer, lá no Japão, lá em Tóquio, sei lá, o que ele ia ser do mundo, ele vai pagar para o Estado. Você está guardando dinheiro para o Estado. Então, seguro de vida, testamento, doação, pelo amor de Deus, não são concorrentes para a holding familiar. Mas o testamento ele pode priorizar o preferido da maneira que ele quiser distribuir. Dentro da holding também. Você pode dizer, a legítima você tem que respeitar. Todo mundo sabe o que é legítima. A legítima é aquilo que é a metade da laranja.
Então, essa metade você tem que respeitar. Agora, a parte que é disponível, você faz o que quiser. Você pode deixar para um sobrinho, para a sua empregada. Teve uma novela da Globo agora que o assunto está tão propalado que a novela da Globo falou nisso. O tal do, né, o nome, né, José Inocente, deixou para a empregada um patrimônio. Mas já deixaram para cachorro, para gato. Pois é, tem gente que deixa para cachorro e para gato. É isso. O imposto de renda sobre a holding, da mesma forma de empresa, O imposto de renda preste atenção, é uma empresa estática. Quando você faz a holding num ano, você é proprietário desse patrimônio. Aí você cria cotas de capital social. Seus filhos vão declarar que são proprietários de cotas de capital social naquele CNPJ. E você vai declarar que você tem zero de patrimônio. Vamos lá, vamos botar um exemplo. Eu tenho um filho e tenho 2 imóveis que eu botei numa holding familiar. No dia que eu faltar, é tudo dele. Tudo dele. E mantendo a holding também. Sem custo no momento da sua morte. Você já gastou. Você não precisa fazer inventário. Ele não vai fazer inventário. Senão os maridos não deviam. Continuar com a holding para os filhos dele. Os filhos dele. Só vai agregar as cotas aos filhos. Isso, é. Um dos exemplos mais bonitos que a gente tem recentemente de partilha é a que o Silvio Santos fez. Exatamente. Silvio Santos deixou tudo organizado. Não há nenhum conflito entre os filhos do Silvio Santos. Nenhum neto beneficiado. Deixou tudo organizado. Tudo indica que sim. A gente não tem certeza, mas tudo indica que sim. Gugu Liberato, brigalhado até hoje. Chico Anísio deixou testamento. Excluiu o seu boneco. Vocês sabem? Lembra do seu boneco? Excluiu. Gugu Liberato está uma brigalhada aí por causa do patrimônio dele. E Chico Anísio fez um testamento e excluiu o seu boneco. Por que será? O seu boneco conseguiu entrar na justiça e anular o testamento do papai. E está brigando até hoje na justiça. O seu boneco entrou na justiça para anular o testamento do pai. Marcos Paulo. Lembram do Marcos Paulo, diretor da Globo? A Alessandra não sei de quê e Fontenelle não sei de quê, brigam até hoje. Brigam até hoje. Porque ele deixou tudo aí. Ele deixou tudo aí, sem nada escrito. Né? Uma pessoa que trabalhava do lado do Roberto Marinho, não saber. Né? Excelente. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado pela palestra. Nós vamos encerrar aqui a discussão, mas certamente, né, todos nós, né, adoramos a palestra, muito enriquecedora, né, e eu acho que deixou muitas ideias na cabeça de todos nós que estamos assistindo. Tá? Muito obrigado.